rápido e de graça. Itaipu FM. Começando a nossa roda de conversa aqui na Itaipu FM, agora tira o pé do acelerador, pisa no freio, presta atenção porque o assunto é trânsito. E quem está aqui com a gente é o Cleomar Farias, coordenador de trânsito da Guarda Municipal. Bom dia, boa tarde, Cleomar. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Itaipu FM, é sempre uma grande honra estar aqui falando para a população de Foz do Iguaçu. Cleomar, mudou o Código de Trânsito Brasileiro, tá tudo cheio de novidade, você vai dar tudo detalhadinho para nós, pode ser? Vamos tentar explicar e tirar as dúvidas dos nossos condutores. Nós tivemos uma alteração do Código de Trânsito Brasileiro, foram alterações trazidas pela entrada em vigor no dia 12 de abril da Lei 14.071 de 2020. O que pegou mais? Eu sei que mudou a questão de multas, por exemplo. Tempo de renovação, né? Também. Tivemos uma série de mudanças, né? E a gente elencou as principais aqui para poder trazer aos ouvintes da Rádio Itaipu. Então nós tivemos aí a ampliação do prazo de validade do exame de renovação da CNH, né? Antes, os condutores com idade até 65 anos faziam o exame a cada 5 anos. E os condutores com idade acima de 65 anos, a cada 3 anos tinham que fazer aquele exame oftalmológico, né? Tinha que remarcar. Agora, a alteração foi a seguinte: condutores com menos de 50 anos, a validade do exame passa a ser de 10 anos. Diminuiu ou aumentou? Aumentou. Né? Condutores com idade entre 50 e 69 anos. Opa! Isso, a validade é de até 5 anos. Tá? E condutores com idade acima de 70 anos, o prazo passou a ser de 3 anos. Então, nós tivemos alteração significativa, né? Então, pessoas com menos de 50 anos vão ter a sua CNH válida aí por 10 anos, o exame oftalmológico, tá? Vai falando, desculpa. A suspensão também teve mudança aí na suspensão da carteira. Isso, nós tivemos também uma alteração aí no aumento do limite de pontos para suspensão do direito de dirigir, né? Então, anteriormente à edição da Lei 14.071, a suspensão era aplicada para os condutores que alcançassem em seu prontuário 20 pontos, somassem 20 pontos em infrações de trânsito no período compreendido de 12 meses, independentemente das infrações, da gravidade das infrações. Agora houve uma mudança significativa e isso também vai auxiliar muito os condutores, tá? Agora ficou da seguinte maneira: quando o condutor atingir a contagem de 20 pontos no seu prontuário, caso tenha 2 ou mais infrações gravíssimas. Então, até 19 pontos, você não tem o seu direito de dirigir suspenso. Atingiu 20 pontos, o que o Detran vai fazer? Ele vai analisar quais foram as infrações que você cometeu. Se você tiver cometido no período de 12 meses e alcançado 20 pontos e tiver o cometimento de 2 infrações gravíssimas, vai suspender o seu direito de dirigir, você vai seguir todo aquele trâmite que o código estabelece. E vai ter que fazer aquelas aulinhas. Isso, tudo como era anteriormente. Fica um mês sem... Isso, vai ter que fazer a chamada reciclagem. Né? Quando o condutor atingir contagem de 30 pontos, caso tenha apenas uma infração gravíssima. Então, você somou lá 29 pontos, o Detran está acompanhando o seu prontuário, mas você tem apenas uma infração gravíssima. Então você vai poder atingir até 29 pontos sem que seja aplicado a você a suspensão do direito de dirigir. Somou 30, aí vai aplicar porque você tem uma gravíssima. E quando o condutor atingir a contagem de 40 pontos, caso não tenha nenhuma infração gravíssima. Então o Detran está acompanhando o seu prontuário. Em 12 meses, você fez nenhuma infração gravíssima, fez leves, médias e graves. Chegou em 39 pontos, ele não vai aplicar a suspensão do direito de dirigir. E a observação, Cris, seria motoristas que exerçam atividade remunerada. Ele tem uma observação na sua CNH, lá na parte de trás está escrito EAR, exerce atividade remunerada. Para esses condutores, não existe limite, então ele vai ter 40 pontos. São os caminhoneiros, o pessoal do Uber. Então, para esses que têm a observação EAR, é 40 pontos, independente da gravidade da infração que eles cometam. E aí ele vai ter que fazer... Deixa eu só fazer, só mais uma pergunta. Além dele fazer essa reciclagem, quanto tempo ele vai ter que ficar sem dirigir? É 30 dias mesmo? Na primeira imposição aumentou? É 30 dias. Cleomar, a gente pediu pro pessoal mandar perguntas aqui, já tá chegando pergunta do Miro e da Núbia, um abraço para vocês dois. Pergunta é a seguinte: tenho carteira de motorista AC, não sou motorista para uso profissional e nem remunerado. Eu preciso fazer o exame toxicológico a cada 2 anos e 6 meses ou só na renovação? Então, ele não é EAR, que é o que nós estávamos explicando, ele não exerce atividade remunerada. Então, se ele
efetuou esse exame não sendo EAR, quando ele for renovar a habilitação dele, ele sendo categoria C, D ou E, automaticamente vai ser dada a opção para ele para fazer o exame toxicológico. Se ele não quiser fazer o exame toxicológico, existe o que a gente chama de rebaixamento de categoria. Ele vai perder essa categoria profissional, seja ela C, D ou E, e vai passar a ter a categoria apenas B. Então, ele não quero fazer o toxicológico, automaticamente o Detran rebaixa a sua categoria. Agora, nesse caso que ele não exerce atividade remunerada, mas ele é habilitado para a categoria C, D ou E, por exemplo, numa eventualidade, ele pegar um caminhão, ele pegar um ônibus para dirigir ou uma carreta, numa eventualidade, e ele for fiscalizado, se o agente de trânsito buscar na base nacional de dados e verificar que ele está com o toxicológico dele vencido, aí ele vai ter a aplicação de uma multa pesada, vai ter os direitos de dirigir suspenso. Então, assim, Só pode dirigir carro de passeio. Então não é obrigado, não é obrigado. Mas se você não tiver com o seu exame toxicológico em dia e for fiscalizado, você assume o risco de ser fiscalizado e punido. E por que muitas vezes não outras categorias que tem que fazer esse exame toxicológico, quais são? Por exemplo, se você tem categoria C, D ou E e você exerce atividade remunerada, ou por exemplo, o meu caso, eu sou guarda municipal, não exerço atividade remunerada como motorista, mas nós temos veículos na guarda que necessitam da habilitação na categoria C ou D. Eu fui lá e refiz o meu toxicológico. Por quê? Porque ele já havia vencido. A última vez que eu fiz a renovação da minha CNH foi em 2018. Então já passou 2 anos e 6 meses. Eu, por não ser EAR, eu não precisaria fazer o toxicológico. Mas como eventualmente eu posso dirigir um veículo da guarda e posso ser fiscalizado, eu fui lá e fiz o meu toxicológico. Então o meu toxicológico está em dia. Compreende? Então, para quem é EAR, é obrigado. Para quem não é EAR, exerce atividade remunerada, é facultado. Só que você tem habilitação na categoria C, D ou E, mas se você for pego dirigindo, pode ser fiscalizado. E sendo fiscalizado e estando desatualizado, pode ser punido. Mas só se for pego dirigindo um carro nessa mesma categoria. Isso. Se for um carro de Se passeio. você estiver dirigindo o seu carro que necessita categoria B, tranquilo. Se você estiver pilotando uma motocicleta e você for habilitar na categoria A, não vai ter problema nenhum. Agora, se você estiver dirigindo um ônibus ou um caminhão e você tiver com o seu toxicológico vencido, mesmo não exercendo atividade remunerada, você vai ter esse problema. Também teve mudança aí na comunicação de venda, né, do documento. Isso, e eu queria chamar a atenção dos ouvintes da rádio nesse momento, porque nós temos inúmeras pessoas que nos procuram lá na guarda dizendo assim, olha, eu vendi meu carro, a pessoa não transferiu e agora está cometendo uma série de infrações e esses pontos estão vindo para o meu prontuário como condutor. Pessoal, quem está nos ouvindo nesse momento, se você tem um veículo, fez a venda desse veículo, vá até o Detran, faça a sua comunicação de venda, tá? O prazo era de 30 dias, agora passou a 60 dias, então você tem um prazo mais dilatado para fazer essa comunicação. Inclusive está dizendo aqui, pela alteração do código, que vai poder ser feito por meio digital, só que isso carece de regulamentação pelo órgão de trânsito. Então, assim, comunique, porque a partir do momento que você... Não paga, né, para fazer a comunicação. Não paga. E a partir do momento que você comunicou o órgão de trânsito, você se exime de responsabilidade. Porque o que acontece? Existe o condutor do veículo e o condutor presumido. Se você avança um semáforo, vou dar um exemplo para vocês. Posso explicar? Claro. Você avançou o semáforo, tem um equipamento lá fixo de fiscalização eletrônica, ele vai flagrar o seu avanço, vai tirar uma fotografia do seu veículo. O que o órgão de trânsito faz? Ele manda uma comunicação de infração para você. O que acontece? Você tem o prazo para informar quem era o condutor. Se você não informa o órgão de trânsito, alguém estava dirigindo aquele veículo. O órgão de trânsito entende que era o proprietário. Exatamente. Que a gente chama de condutor presumido. Então, os pontos vão para o prontuário do proprietário, porque ele não informou o condutor. O que acontece com essas pessoas que compram o veículo e não transferem? Elas cometem infrações, não indicam o condutor e os pontos vão para quem? Para o prontuário do antigo proprietário. Porque para o órgão de trânsito, você continua sendo proprietário. Isso nós estamos falando da questão O órgão de administrativa. trânsito não sabe que você vendeu o carro. E vamos lá para a questão criminal. Esse veículo é pego numa fiscalização, o indivíduo abandona o veículo. O que a polícia vai fazer? Vai instaurar um inquérito. E vai ver lá, de quem que é esse veículo? Ah, é da Elisângela. Então vamos chamar a Elisângela para prestar declaração. Você vai ter uma dor de cabeça. Tudo, é. E se ele mata alguém num acidente? Se ele vem a causar um acidente de trânsito que deixa a pessoa lesionada, alguma coisa, você vai ter vai ter que se responder civilmente por uma possível ação de danos morais, de danos materiais, danos, né? Você vai ter tudo, indenizações. Falando em matar alguém no trânsito, teve mudança também no caso de quem ingerir bebida alcoólica e tiver
ação em algum acidente, né, Cleomar? Então, os condutores que dirigem veículos sob estado de embriaguez, sob efeito de álcool, né, que consome álcool e dirige, pessoas que usam drogas, né? Então, antes era possível, né, a conversão da pena de reclusão por alternativa. Agora não. Agora é proibida a substituição da pena de reclusão por penas alternativas, no caso de morte ou lesão corporal provocada por condutor sob efeito de álcool ou drogas. Então, se você cometer um acidente de trânsito e durante o atendimento daquela ocorrência, o agente de trânsito, o policial que estiver lá, ele vai te solicitar que você faça o exame do etilômetro ou outro tipo de prova, e você se recusar, ele tem mecanismos para apontar que você estaria sob efeito de drogas ou álcool. Desordem nas vestes, andar cambaleante, odor etílico, né? Então tem uma série de situações. E se você for assoprar lá o etilômetro e concluir que você estava sob efeito de álcool e a vítima do acidente ela sofrer lesão corporal grave ou vier a óbito, a sua penalidade perante o Poder Judiciário vai ser aumentada. Então agora a pena de reclusão e não pode mais ser substituída como era anteriormente. Já vai preso. Isso ficou muito... Preso ele vai em flagrante porque no momento é preso, né? Tá. Isso mudou com alterações também com aquele caso da Cristiane Yared, do filho dela. Foi uma luta da deputada Yared na época. Tá? Cleomar, questão da cadeirinha também mudou, né? Mudou. Tivemos Agora leva em consideração a altura da criança também, né? Então, como ficou agora, tá? Bebê conforto, ele é indicado para crianças de até 1 ano e com até 13 quilos, tá? Cadeirinha, utilizado para crianças de 1 a 4 anos que tenham entre 9 e 18 quilos. Assento de elevação, ele é indicado para crianças de 4 a 7 anos e meio que não tenham atingido 1,45 m, tá? E com peso entre 15 e 36 quilos. Então essa é a nova regra para a utilização desses dispositivos, tá? Crianças sem cadeirinha, crianças a partir de 7 anos e meio até 10 anos de idade, que ainda não tenham atingido 1,45 m de altura, devem ser transportados no banco de trás com cinto de segurança e não precisam do assento de elevação. E uma outra alteração também muito importante, tá? Que o pessoal tem que levar em consideração: crianças com menos de 10 anos não podem mais ser transportadas em motocicleta. Antes Nossa, era eu 7 vejo anos. Não tanto pode. isso, Não eu vejo pode, tanto proibido, tá? Foi alterada essa Bebês. regra. E mesmo que ela tenha 10 anos, se for uma criança muito pequenininha, que não tem condições de cuidar da própria segurança, também, a critério do agente de trânsito, pode ser fiscalizado e pode ser autuado. Isso porque, em princípio, a moto é para 2 pessoas, mas quem anda com criança geralmente anda em 3 com a criança no meio. Já né? no Paraguai Ou na frente. você vê bem Não, mais, aqui viu? em Foz eu vejo isso com frequência. O trânsito são situações que a gente conversa muito, a gente orienta muitos condutores, dizendo assim: olha, é a segurança do seu filho, é a segurança do seu irmão, sabe? Então, assim, as pessoas colocam em risco a segurança da família, de um familiar, não é um terceiro, né? E se você for hoje no hospital municipal e verificar lá a quantidade de pessoas na ala de ortopedia, são traumas, a maioria são motocicletas. Exatamente. Nós tivemos recentemente no 34º Batalhão ministrando uma palestra de conscientização aos novos recrutas que ingressaram no Exército, e estavam explicando justamente isso: olha, vocês estão na flor da idade, vocês estão entre 18 e 25 anos, se vocês se acidentarem com motocicleta, vocês podem vir a ter uma lesão permanente, vocês podem vir a ter situações que vão impedir, por exemplo, vocês de prestarem um concurso na área policial, que precisa de um teste de aptidão física. Se vocês, o custo do acidente de trânsito é muito alto, Cris. Você tem o custo social, você tem o custo hospitalar, você tem... Aquela pessoa fica afastada do trabalho. Tem as assistências. A recuperação é depois, muito né? grande, o familiar tem que ficar prestando assistência para ela. Então, assim, a gente sempre preza pela segurança do trânsito. O Código de Trânsito só existe para garantir a segurança. Teve alguma outra mudança com relação às motocicletas? Depois tem outra pergunta aqui. Não, tá? basicamente seriam Só essas. Assim, Farol me deu uma também. me deu uma luz. Farol ainda é obrigatório? Sim, o farol é obrigatório, ele tinha uma caracterização de infração e agora modificou, mas ele ainda é obrigatório, tá? Mas Antes em ele era tudo assim ou não? Só na rodovia? farol de veículo ou de moto. Dos dois, pode falar. Luz baixa durante o dia em rodovias. Ela é obrigatória apenas em pistas simples, tá? Então, Pra carro. assim, o condutor manterá os faróis acesos de luz baixa em rodovias, nós estamos falando, né?
de pista simples fora do perímetro urbano durante a luz do dia. E à noite é obrigatório sempre, né? Então, antes, o condutor manterá os faróis acesos durante o dia e noite em rodovias. Então, antes, se você estivesse no perímetro urbano e mesmo que a pista fosse duplicada, você era obrigado a usar a luz acesa, o farol, a luz baixa. Agora não. Agora só é obrigado em pista simples e fora do perímetro urbano. Muitas pessoas eram autuadas em perímetro urbano porque estava no perímetro urbano, acessava a rodovia para fazer uma conversão, esquecia de ligar o farol, poderia ser autuado. Agora não mais. Em perímetro urbano eu não já tem ando mais com as luzes acesas, é costume já. Até dentro da cidade é Eu mais também. fácil de você visualizar e ser visto também. Isso é uma questão de segurança. Exatamente. Então as pessoas que têm esse bom senso, elas já praticam isso, né? Que eu sempre brinco, né? Para quem anda certo, você não precisa conhecer lei, né? Exato. Que mais que ciclovia mudou, também, estacionar em ciclovia agora dá multa, é antes não dava. Antes não era, então o código trouxe essa inovação. Nós temos aí uma situação de recal, né? Nós temos uma renovação muito grande da frota de veículos e constantemente esses veículos são chamados pelas montadoras para fazer um recal. Teve um problema na peça aqui, geralmente são itens de segurança, problema no pino da porta, problema no airbag. Então, o que acontecia? As pessoas não atendiam o recal. Então, agora, o recal não atendido após 1 ano da notificação será incluído no certificado de licenciamento do veículo e, a partir daí, o veículo só será licenciado quando o condutor, o proprietário, provar que foi feito o recal. Então, assim, as pessoas... De certa forma foi bom, né? Essas mudanças foram boas. Mas é triste nós vermos um item de segurança que a montadora chama sem custo e o proprietário não vai lá fazer a substituição. Então precisa de uma legislação impondo uma infração de trânsito ou o cerceamento de emissão de um documento para que ele seja obrigado a ir lá fazer isso. Isso é muito triste, né? É muito, muito chato. Então nós temos várias alterações. E tem uma cartilha do Detran também, no detran.pr, para quem tiver alguma dúvida, né, Cleomar? Sim. As dúvidas podem ser sanadas nos órgãos de trânsito, eles têm todas essas inovações. A CNH, por exemplo, agora, a CNH também, ela não precisa mais ser física, ela pode ser digital, tem um aplicativo, né, que a pessoa baixa para ter a sua CNH lá digital, ela apresenta para o condutor, para o agente de trânsito. Ela tem um QR Code e o agente de trânsito pode fazer a fiscalização daquele documento comprovando que ela é habilitada. Anteriormente, se você não portasse o documento, já era uma infração de trânsito. E hoje, o agente de trânsito tendo condições de checagem, todo agente de trânsito tem uma viatura, né, ou tem um rádio comunicador, então ele pode entrar em contato com a sua central e dizer, olha, eu estou aqui com a Elisângela Carneiro, quero saber se ela é habilitada. Eu passo o seu nome, o nome da sua mãe, a central vai puxar no Detran e falar, ela é habilitada. Então não é mais infração de trânsito. Antes, se você não apresentasse o documento para o agente, já era uma infração de trânsito. Né? Então houve um bom senso do legislador, alterou isso. Se eu conseguir comprovar que você é habilitado, tranquilo, te liberam sem problema nenhum. Outra situação, o licenciamento do veículo, aquele documento verde que o Detran mandava para sua casa, não vai mais ser mandado. Então as pessoas vão ter essa surpresa. O que acontece? O que vai ser feito agora? Ele é digital, você baixa no aplicativo, você vai ter acesso a ele, ou você pode entrar no site do Detran com o seu Renavan e vai imprimir ele numa folha de papel A4 normal. Antes era papel moeda. Então, inclusive, nós tivemos uma reunião com autoridades paraguaias para explicar isso, porque eles não tinham conhecimento disso e alguns colegas do Brasil estavam indo para lá e estavam sendo autuados, dizendo, você não tem o documento do carro. Mas lá a gente é autuado por qualquer coisa, né? Não podemos generalizar, né? Sem polêmicas, né? Sem polêmicas. Uma outra situação, se vocês me permitirem, tá? Rapidinho. Advertência por escrito automática para infrações médias e leves, tá? Então, antes o código dizia poderá, agora o verbo mudou. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito para o infrator que não cometer nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Então, um período de 12 meses, se você cometer uma infração média ou leve, o órgão de trânsito é obrigado, ele não vai mais te punir com a multa, ele vai te dar uma advertência por escrito. Então, antes era poderá e agora o código determina, deverá. Para os agentes de trânsito, rapidinho, para os agentes de trânsito, todas essas mudanças melhoraram? Melhorou bastante, deu mais celeridade para o nosso trabalho e nós também temos que nos atualizar. Então vamos chamar o efetivo para também passar essas mudanças, porque não é novidade apenas para o condutor, também é para o agente. Para a gente, né? Beleza, Cleomar, quero te agradecer por tirar todas essas dúvidas, por essa aula de trânsito aí. E a gente volta daqui a pouquinho a falar de mercado imobiliário.